Minha nora gritou. Invadi sua casa e quebrei tudo, mas tinha mudado há 3 meses. Do outro lado da linha, eu ouvia a respiração pesada dela, cheia de raiva. Eu fiquei em silêncio, olhando para as paredes brancas e sem graça do meu novo apartamento. Não senti tristeza nem desespero. Senti uma calma estranha, uma sensação de que as coisas finalmente estavam se ajeitando no lugar certo. Aquela casa não era mais minha. Ela e meu filho, Fernando, fizeram questão de me tirar de lá. Disseram que era grande demais para uma velha sozinha, que eu precisava de um lugar mais seguro. Antes de continuar contando como a justiça finalmente se fez, se inscrevam no canal para acompanhar o desfecho desta história. Ativem as notificações para não perder nenhum detalhe do que aconteceu depois. Preparem-se para uma reviravolta surpreendente. A verdade é que eles queriam o terreno. O valor dele. Venderam a casa que eu e meu falecido Roberto construímos com as próprias mãos. Cada flor no jardim, cada tijolo, tinha uma história nossa. Eles me tiraram as minhas memórias para construir o futuro deles naquele mesmo lugar. Eu vi os documentos. Eles compraram a propriedade por um valor muito baixo, usando o meu dinheiro para me pagar. Ficaram com tudo. Agora, Clara, em um ataque de fúria cega, tinha destruído o próprio prêmio. Ela quebrou as janelas da sua nova casa, rasgou as cortinas que ela mesma escolheu e quebrou os móveis que ela comprou. Ela destruiu o sonho que roubou de mim. Eu não precisei fazer nada, apenas esperei. A própria maldade dela fez todo o trabalho sujo. Desliguei o telefone. E pela primeira vez em muito tempo, senti uma paz verdadeira. Meu telefone tocou de novo. Com certeza era Fernando. Deixei tocar. Olhei pela janela do meu pequeno apartamento e vi o sol se pondo. Eles plantaram vento naquela casa que roubaram de mim e agora estavam colhendo a tempestade. A minha colheita finalmente era esta: calma e este silêncio. O fim deles começou. O telefone continuou tocando. Uma musiquinha chata que não combinava com a paz que eu sentia. Deixei que tocasse até cansar. Fernando era insistente, sempre foi, mas a insistência dele agora não me alcançava mais. Eu estava protegida por essas paredes finas e por uma calma que eu não sentia há anos. Fui até a cozinha pequena, coloquei água para ferver, um chá. Era tudo o que eu queria, um chá quente e o silêncio. Olhei para a minha nova vida. Uma mesa, 2 cadeiras, uma janela que dava para a rua. Pouca coisa, mas era tudo meu. Ninguém poderia tirar isso de mim. Ninguém poderia vender as minhas novas memórias por um punhado de dinheiro. Enquanto a água esquentava, eu pensava em Roberto. Ele teria ficado furioso com o que fizeram, mas no fundo, acho que ele também sentiria esse mesmo alívio. Nossa casa, aquela que construímos, já não existia mais no momento em que eles nos tiraram de lá. O que a Clara quebrou hoje foram apenas os restos, a casca vazia de algo que já tinha morrido. Eles roubaram um fantasma, e agora o fantasma os assombrava. A maldade, quando é muito grande, acaba se devorando. Eu não precisei levantar um dedo. Eu só precisei esperar. A vida inteira eu cuidei, eu protegi, eu me doei. Agora, eu só esperava. A campainha tocou, um som alto, desesperado. Eu sabia que era ele. Fernando não desistiria pelo telefone. Fui até a porta, respirei fundo e abri. Ele estava horrível. O cabelo bagunçado, os olhos vermelhos, a roupa amassada. Parecia que ele, e não a casa, tinha sido destruído. Ele me olhou com uma mistura de raiva e súplica. Mãe, o que você fez? Ele disse, a voz rouca. O que você disse para a Clara? Ela está louca, quebrou tudo, tudo. Eu o encarei sem piscar. Mantive a minha voz baixa. Tranquila. Eu não fiz nada, meu filho. Eu estava aqui, no meu apartamento. A Clara me ligou, gritando. Foi só isso. Você deve ter dito alguma coisa. Provocou ela. Eu te conheço, ele acusou, apontando o dedo para mim. Aquele gesto não me machucou. Nada mais vindo dele podia me machucar. Eu dei um passo para trás, deixando a porta mais aberta, como se o convidasse a ver a minha vida simples. Fernando, vocês queriam a casa. Vocês me tiraram de lá para ficarem com ela. Fizeram tudo do jeito de vocês, com o meu dinheiro. A casa é sua e da sua esposa. O que acontece dentro daquelas paredes não é mais da minha conta. Se ela quebrou os móveis que ela comprou, as janelas da casa que é dela, o problema é dela, de vocês. Ele ficou sem palavras. Acho que ele esperava que eu chorasse, que eu gritasse, que eu entrasse no jogo de desespero dele. Mas eu não tinha mais energia para os jogos deles. Eu estava fora. Ele olhou para dentro do meu apartamento, para a simplicidade de tudo, e acho que pela primeira vez ele entendeu. Ele entendeu que tinha perdido algo muito maior do que uma casa. Ele tinha me perdido. Mas e o prejuízo? O dinheiro? Ele gaguejou,
a preocupação real aparecendo. Sempre o dinheiro. Isso é com vocês, eu repeti com a mesma calma. Vocês plantaram, agora vocês colhem. Eu já fiz a minha colheita. Ele balançou a cabeça, derrotado. Não havia mais nada a ser dito. A mãe que ele podia manipular, a velha frágil que ele podia enganar, não morava mais ali. Ele se virou e foi embora sem dizer mais uma palavra. Eu fechei a porta devagar. O som do clique da fechadura foi o som mais bonito que eu ouvi em muito tempo. Era o som da minha liberdade. Fui para a cozinha, a água já estava fervendo. Preparei meu chá e me sentei perto da janela. A rua estava escura, as luzes dos postes já acesas. Eu bebi um gole do chá quente. O calor desceu pela minha garganta e aqueceu meu peito. A tempestade era deles. A paz, finalmente, era minha. A noite lá fora parecia concordar comigo. As luzes da cidade piscavam distantes, como estrelas que tinham desistido do céu e resolvido morar mais perto do chão. Cada uma delas era uma janela, uma história, uma vida inteira acontecendo. E pela primeira vez, eu não me sentia mais uma espectadora da minha própria vida, mas sim a dona de uma daquelas pequenas luzes, uma luz que era só minha, com meu próprio interruptor. Ninguém mais podia apagá-la. O silêncio do apartamento era tão completo que eu podia ouvir o zumbido da geladeira, um som constante e fiel que me fazia companhia. Eu terminei meu chá, lavei a xícara e a coloquei no escorredor. Um gesto tão pequeno, tão rotineiro, mas que me encheu de um contentamento profundo. Era o meu escorredor, a minha pia, a minha xícara. O controle sobre as pequenas coisas era um luxo que eu não sabia que tinha perdido até tê-lo de volta. Naquela casa grande, tudo tinha virado um campo de batalha. Cada objeto, cada decisão era motivo para uma discussão velada. Uma alfinetada de Clara, um suspiro cansado de Fernando. Eles me faziam sentir como uma visita que tinha ficado tempo demais. E agora, finalmente, a visita tinha ido embora. Só que a visita era eu, e eu tinha ido para a minha própria casa. Fui para o meu quarto. Era pequeno, a cama de casal mal cabia, deixando um corredor estreito de cada lado. Mas a janela era grande e dava para a copa de uma árvore. De manhã, os passarinhos faziam uma festa ali. Troquei de roupa, coloquei uma camisola velha e macia, daquelas que a gente usa até ficarem transparentes de tão gastas. Deitei na cama e o cansaço do dia, um cansaço que não era físico, mas emocional, pesou sobre mim. Eu pensei que não conseguiria dormir, que as palavras de Clara, o rosto desfigurado de Fernando, ficariam passando na minha cabeça como um filme ruim. Mas não, a paz que eu senti era como um cobertor grosso e pesado. Eu me enrolei nela e apaguei. Dormi a noite inteira, um sono sem sonhos, profundo e reparador. Quando acordei, o sol já entrava pela janela, desenhando quadrados de luz no chão de madeira. Os passarinhos cantavam como se tivessem ensaiado a noite toda para aquela apresentação. Eu me espreguicei, sentindo os ossos estalarem. Não havia pressa. Não havia ninguém para quem eu precisasse fazer café. Não havia a obrigação de parecer feliz ou grata. Eu podia simplesmente ser. Levantei, fui ao banheiro, lavei o rosto com água fria, olhei para a mulher no espelho. O cabelo branco, as rugas em volta dos olhos e da boca. Eram marcas do tempo, mapas da minha vida. Por muito tempo, eu olhava para essas marcas e sentia um aperto no peito, a sensação de que o meu tempo estava acabando, de que eu tinha me tornado invisível. Mas naquela manhã, eu vi algo diferente. Eu vi força naquelas linhas. Vi a mulher que construiu uma casa com o marido, que criou um filho, que enterrou o amor da sua vida e que mesmo depois de ser traída pelo próprio sangue, estava ali, de pé e em paz. Fui para a cozinha e preparei um café coado, do jeito que eu gostava, forte e cheiroso. O aroma encheu o apartamento minúsculo. Um perfume de recomeço. Sentei-me à minha mesinha com minhas duas cadeiras e comi um pão com manteiga, olhando o movimento na rua. Carros passando, pessoas indo para o trabalho. Um mundo inteiro se movendo. E eu ali, no meu pequeno refúgio, parada e tranquila. O telefone que eu tinha deixado na sala começou a tocar de novo. A mesma musiquinha irritante. Era Fernando, eu sabia. A insistência dele era uma prova do seu desespero. Deixei tocar. E tocar. E tocar. Quando a música parou, um silêncio abençoado voltou a reinar. Eu não sentia raiva, nem prazer na agonia dele. Eu sentia uma distância imensa, como se ele estivesse em outro país, falando uma língua que eu não entendia mais. A língua da ganância, da pressa, do desrespeito. Eu tinha me tornado fluente em outra língua, a do silêncio, da paciência e do autorrespeito. Depois do café, resolvi que precisava sair um pouco. Coloquei uma roupa simples, peguei minha bolsa com a chave e um pouco de dinheiro
e saí. O prédio era antigo, mas bem cuidado. Tinha um elevador de ferro, daqueles com uma porta que a gente mesmo tinha que puxar. No térreo, o porteiro, um senhor chamado Seu Afonso, me deu um bom dia com um sorriso simpático. Bom dia, dona Helena, ele disse. Eu sorri de volta. Bom dia, seu Afonso. Ele ainda não tinha decorado meu nome, mas a intenção era boa. Eu não o corrigi. Helena era um nome bonito. Talvez eu pudesse ser Helena por um tempo. Uma nova mulher, com um novo nome, em uma nova vida. A rua estava ensolarada. Eu morava num bairro mais antigo, com prédios baixos e muitas árvores. Tinha uma padaria na esquina, um pequeno mercado do outro lado da rua e uma praça a 2 quadras de distância. Fui andando devagar, sem rumo certo. Era bom sentir o sol no rosto, o vento leve bagunçando meu cabelo. Passei em frente à padaria e o cheiro de pão quente me convidou a entrar. Comprei pão fresco e um sonho de creme, um pequeno luxo que eu não me permitia há anos. Clara sempre dizia que doces faziam mal, que eu precisava controlar o açúcar. O sonho na minha mão parecia um pequeno troféu da minha liberdade. Continuei andando até a praça. Era uma praça bonita, com um coreto no meio e bancos de madeira debaixo de árvores frondosas. Sentei-me em um banco vago e fiquei observando. Crianças corriam atrás de pombos, mães conversavam, aposentados liam jornal. Uma cena tão comum, mas que para mim parecia extraordinária. Eu fazia parte daquilo agora. Eu não era mais a senhora que ficava trancada no quarto da casa grande. Eu era uma das pessoas na praça, vivendo um dia de sol. Enquanto comia meu sonho, sentou-se ao meu lado no banco uma senhora de cabelos brancos e curtos, com um olhar vivo e um sorriso fácil. Ela estava com um cachorrinho pequeno e peludo no colo. Que dia bonito, não é? Ela disse, sem mais nem menos. Muito bonito, eu respondi sorrindo. Desculpe a intromissão, mas esse sonho parece delicioso. Ela comentou rindo. Me deu até água na boca. É da padaria da esquina. Estava uma delícia mesmo, eu disse, já me sentindo mais à vontade. Eu sou a Carmen, moro naquele prédio ali. Ela apontou para um prédio amarelo do outro lado da rua. E este aqui é o Toby. O cachorrinho latiu baixinho, como se estivesse se apresentando. Eu sou a... Hesitei por um segundo. Helena. Acabei de me mudar para o prédio em frente ao seu. Seja bem-vinda, Helena. O bairro é muito bom. Tranquilo. Tem tudo perto. A gente que já não tem mais idade para correria gosta de um lugar assim. Conversamos por quase 1 hora. Carmen me contou sobre seus filhos, que moravam longe, sobre seus netos, que ela via nas férias. Falou sobre o marido, que também já tinha falecido. Havia uma leveza nela, uma aceitação da vida que me contagiou. Ela não reclamava, não se lamentava, apenas contava suas histórias. As boas e as ruins, como quem folheia um álbum de fotografias. Quando me despedi para voltar para casa, eu me sentia mais leve. Tinha feito uma amiga de verdade, que não queria nada de mim, a não ser uma boa conversa. Ao chegar no meu prédio, seu Afonso me entregou um bilhete. Seu filho esteve aqui de novo, dona Helena. Deixou isso aqui para a senhora. Peguei o papel dobrado, a letra de Fernando, apressada e nervosa. Mãe, preciso falar com você. É urgente. Me liga, pelo amor de Deus. Amassei o bilhete e joguei no lixo ao lado do elevador. A urgência era dele, não minha. O desespero era dele. Pelo amor de Deus, ele dizia. O mesmo Deus que ele esqueceu quando assinou aqueles papéis. Quando me viu encaixotar minhas coisas, minhas memórias, com os olhos secos. Nos dias que se seguiram, eu estabeleci uma rotina. Acordava cedo, tomava meu café com calma, lia as notícias no jornal que pedia para seu Afonso comprar. Depois do almoço, eu tirava um cochilo. No fim da tarde, eu ia para a praça. Encontrava Carmen e Toby, e a gente conversava fiado até o sol começar a baixar. Às vezes, outra vizinha, a Regina, se juntava a nós. Regina era mais falante, sabia da vida de todo mundo no bairro e contava as novidades com um entusiasmo de radialista. Eu mais ouvia do que falava e gostava. Gostava de ouvir sobre os problemas dos outros, os casamentos, os nascimentos, as pequenas fofocas do bairro. Eram problemas normais, problemas de gente que vive, não de gente que maquina e destrói. Fernando não apareceu mais. Ele ligava todos os dias, 2, 3 vezes. Eu nunca atendia. Depois de uma semana, as ligações pararam. O silêncio dele era mais barulhento do que as chamadas. Eu sabia que algo estava acontecendo. A tempestade que eles plantaram estava desabando com força. Cerca de 1 mês depois do episódio da casa destruída, o telefone tocou, mas era um número diferente, um que eu não conhecia. Por algum motivo, eu atendi. Alô? Eu disse. Dona Helena? A voz do outro lado era de uma mulher, hesitante. É ela. Quem fala? Aqui é a Márcia.
mãe da Clara. Meu coração deu um pulo, mas minha voz permaneceu calma. Pois não. Olha, me desculpe ligar assim, mas eu estou desesperada. A Clara, ela não está bem. Desde aquele dia, ela está na minha casa. Ela e o Fernando brigaram feio. Parece que vão se separar. A voz dela era um misto de vergonha e preocupação. Eu fiquei em silêncio, processando a informação. Separação. Era o esperado. A sociedade deles era baseada num prêmio. Sem o prêmio, a sociedade ruiu. E o que a senhora gostaria que eu fizesse? Perguntei com uma frieza que surpreendeu a mim mesma. Eu não sei. Pensei que talvez a senhora pudesse conversar com o Fernando, ou com ela. Eles investiram tudo naquela casa. Todo o dinheiro. Agora estão com uma dívida enorme. A casa destruída. O seguro não quer pagar. Estão alegando que foi a própria Clara que causou o dano. Eles estão perdidos. Dona Márcia, eu disse, respirando fundo. Eu sinto muito pela sua filha. De verdade. Mas o meu filho e a sua filha fizeram as escolhas deles. Eles me tiraram da minha casa, a casa que eu construí com meu marido, para realizar o sonho deles. O sonho virou um pesadelo, eu sei, mas o pesadelo é deles. Eu não faço mais parte dessa história. Eu fui retirada dela à força. Houve um silêncio do outro lado da linha. Eu podia imaginar a mãe de Clara, sem saber o que dizer. Provavelmente ela só conhecia a versão da história que a filha contou. Eu não sabia de tudo isso. Ela gaguejou. Pois agora sabe. Desejo melhoras para a Clara. Passar bem. E desliguei. Sentei-me na minha cadeira, o coração um pouco acelerado. Então era isso. A ruína era completa. Dívidas, separação, desespero. Eu não senti alegria. Senti um vazio. Um vazio pelo meu filho, pela vida que ele poderia ter tido se não fosse tão fraco, tão ganancioso. Eu não queria a ruína dele. Eu só queria a minha paz. E, ironicamente, a ruína dele era o preço da minha paz. Naquela tarde, na praça, eu estava mais quieta que o normal. Carmen percebeu. Aconteceu alguma coisa, Helena? Você está com uma carinha. Eu pensei em dizer que não era nada, mas eu olhei para aqueles olhos gentis e resolvi desabafar. Contei tudo, desde o início. Falei da minha casa, de Roberto, da forma como Fernando e Clara me tiraram de lá. Falei do telefonema de Clara, da visita de Fernando. Falei da ligação da mãe dela. Falei tudo, sem lágrimas, com uma voz firme, como se estivesse contando a história de outra pessoa. Carmen e Regina me ouviram em silêncio, os olhos arregalados. Quando eu terminei, Regina soltou um assobio. Minha Nossa Senhora, que história! E eu achando que a briga da vizinha do 302 com o síndico era um drama. Carmen colocou a mão sobre a minha. Você fez a coisa certa, Helena. A gente passa a vida se doando para os filhos, mas chega uma hora que a gente precisa se salvar. Eles são adultos, eles que arquem com as consequências dos seus atos. Você já pagou seu preço. As palavras dela foram como um bálsamo. Ouvir de outra pessoa, de fora, que eu não era uma mãe ruim, uma pessoa vingativa, me deu uma força que eu não sabia que precisava. Eu não estava errada. Eu estava sobrevivendo. Os meses foram passando. O outono chegou, pintando as folhas das árvores da praça de amarelo e vermelho. O frio começou a chegar de mansinho. Minha vida continuava na mesma rotina tranquila. Eu aprendi a cozinhar em porções menores. Descobri o prazer de ler um livro inteiro em 2 dias, sem interrupções. Comecei a fazer um pequeno tricô, um cachecol sem destino, só pelo prazer de ver algo sendo criado pelas minhas mãos. Um dia, eu estava voltando do mercado quando vi uma movimentação estranha em frente ao prédio. Era uma ambulância. Meu coração gelou. Pensei em seu Afonso, em Dona Carmen, em Dona Regina. Aproximei-me, preocupada. Vi os paramédicos saindo do prédio com uma maca. E na maca estava Fernando. Ele estava pálido, com os olhos fechados e um acesso no braço. Ao lado da maca, andando apressado, estava um homem que eu não conhecia. Ele parecia ser o síndico do prédio onde Fernando morava agora. Eu parei, escondida atrás de um carro, o saco de compras pesando na minha mão. O que tinha acontecido? Seu Afonso me viu e veio até mim, com o rosto preocupado. Dona Helena, aquele não é o seu filho? Eu apenas assenti com a cabeça, incapaz de falar. O síndico do prédio dele ligou aqui. Parece que ele passou mal. Os vizinhos ouviram um barulho, chamaram e ele não respondeu. Arrombaram a porta. Encontraram ele caído. Parece que bebeu demais, misturou com remédio. Uma tristeza. Bebeu demais. Remédio. A imagem dele na maca, tão frágil, tão diferente do homem raivoso que bateu na minha porta, me atingiu como um soco no estômago. Por um instante, todo o meu distanciamento, toda a minha paz, ruiu. Era o meu menino ali. O menino que eu amamentei, que eu ensinei a andar, que eu consolei quando ralava o joelho. A ambulância partiu, com a sirene desligada. Fiquei parada, olhando a rua vazia. Eles o levaram para o hospital municipal, disse seu Afonso com gentileza. A senhora quer que eu chame um táxi? Eu balancei a cabeça. Não, seu Afonso.
Obrigada. Eu preciso subir. Subi para o meu apartamento como um robô. Guardei as compras sem nem ver o que estava guardando. Sentei na minha cadeira e fiquei olhando para a parede. A imagem dele na maca não saía da minha cabeça. A vingança, a justiça da vida, de repente pareceu ter um gosto amargo, um gosto de cinzas. Eu não queria aquilo. Eu não queria que ele se destruísse. Eu lutei contra o impulso de correr para o hospital. O que eu diria? O que eu faria? Ele tinha me excluído da sua vida. Eu aparecer lá agora seria como, o quê? Uma vitória? Uma demonstração de que, no fundo, ele ainda precisava de mim? Não, eu não podia. Se eu fosse, eu estaria abrindo a porta de novo. A porta para o caos, para a dor, para a manipulação. Eu tinha lutado tanto para fechar aquela porta, trancá-la, jogar a chave fora. Passei o resto do dia e a noite em claro. Andava de um lado para o outro no meu pequeno apartamento. A paz tinha ido embora, substituída por uma angústia que eu conhecia muito bem. A angústia de ser mãe. É uma coisa que não acaba nunca, mesmo quando o filho te apunhala pelas costas. No dia seguinte, sem saber o que fazer, liguei para a mãe de Clara. Era a única pessoa que eu podia contatar. Ela atendeu no primeiro toque. Dona Márcia, é a Helena. Eu soube que o Fernando foi para o hospital. A senhora tem notícias? A voz dela estava cansada. Ele está estável. Fizeram uma lavagem estomacal. O médico disse que foi por pouco. Ele está dormindo agora. A Clara está aqui comigo. Ela ficou muito abalada quando soube. Entendo, eu disse, sentindo um alívio imenso por ele estar fora de perigo. Obrigada por me informar. A senhora não vem? Ela perguntou com uma ponta de curiosidade, talvez de acusação na voz. Não, eu respondi, com a voz firme novamente. Eu não vou. Diga a ele, quando ele acordar, que a mãe dele deseja que ele se recupere e que ele se cuide. Desliguei o telefone antes que ela pudesse dizer mais alguma coisa. A decisão estava tomada. Eu não iria. O meu amor por ele agora teria que ser um amor à distância. Um amor que se manifestava em desejar o bem dele, mas sem participar da vida dele. Era o único jeito de eu sobreviver. Fernando ficou alguns dias no hospital. Eu não tive mais notícias. Voltei à minha rotina, mas algo tinha mudado. A paz ainda estava lá, mas era uma paz mais madura, mais consciente. Uma paz que entendia que a vida não é um mar de tranquilidade, mas que é possível ter um porto seguro para onde voltar quando a tempestade aperta lá fora. O meu apartamento era o meu porto. Minhas amigas, Carmen e Regina, eram meu farol. Uma semana depois, a campainha tocou. Era fim de tarde. Eu não esperava ninguém. Fui até a porta e olhei pelo olho mágico. Era ele. Fernando estava diferente, mais magro, com olheiras profundas. A arrogância tinha desaparecido do seu rosto, substituída por um cansaço profundo, uma tristeza que parecia vir da alma. Ele não parecia mais um homem de negócios bem-sucedido. Parecia um menino perdido. Eu respirei fundo e abri a porta. Ficamos nos olhando em silêncio por um longo tempo. Ele não tentou entrar. Ficou ali, no corredor. Mãe, ele disse finalmente, a voz baixa, quase um sussurro. Fernando, eu respondi sem emoção. Ele engoliu em seco. Eu queria pedir perdão. As palavras pairaram no ar entre nós. Perdão. Uma palavra tão pequena para carregar tanto peso. Perdão pelo quê, Fernando? Pela casa? Pelo dinheiro? Por me tratar como um estorvo? Por quase se matar? A lista era longa. Ele baixou os olhos. Por tudo. Por tudo. Eu fui fraco. Eu deixei a Clara. A ambição. Eu achei que ter aquela casa, aquele status, era a coisa mais importante. Eu perdi tudo, mãe. A casa, o dinheiro, a Clara. E eu perdi a senhora. As lágrimas começaram a escorrer pelo rosto dele, silenciosas. Ele não soluçava, apenas chorava, como um homem derrotado. Ver meu filho chorar daquele jeito partiu meu coração, mas eu me mantive firme. Eu não podia ceder. Não agora. Eu não te perdi, Fernando. Você me jogou fora. É diferente. Minhas palavras foram duras, mas eram a verdade. E a verdade, às vezes, precisa ser dura para curar. Eu sei, ele disse entre as lágrimas. Eu sei, eu não vim pedir para voltar. Eu não vim pedir dinheiro. Eu não vim pedir nada. Eu só precisava dizer isso. Eu precisava que a senhora soubesse que eu sei o que eu fiz e que eu me arrependo. Todos os dias. Ele me olhou nos olhos e pela primeira vez em anos, eu vi o meu filho ali, não o empresário, não o marido da Clara, o Fernando, vulnerável, quebrado, mas real. Eu suspirei, um suspiro que carregava anos de dor e decepção. Entra, Fernando, vou fazer um café para você. Abri mais a porta e dei um passo para o lado. Ele hesitou, depois entrou, olhando em volta para o meu pequeno apartamento. Ele sentou-se à mesa na cadeira vazia. Eu fui para a cozinha, coloquei a água para ferver, peguei o pó de café. Minhas mãos tremiam um pouco. Neste momento me pergunto, vocês já se sentiram
sentiram tão impotentes diante da injustiça? Compartilhem suas experiências nos comentários enquanto conto o que aconteceu depois. Enquanto o café passava, o cheiro enchendo o ar, nenhum de nós disse nada. Era um silêncio diferente daquele outro silêncio, o da raiva e da distância. Era um silêncio de esgotamento, de fim de batalha. Eu servi o café em 2 xícaras. Sentei-me à sua frente. Ele segurou a xícara com as 2 mãos, como se precisasse do calor dela para se aquecer por dentro. O que você vai fazer agora? Eu perguntei, quebrando o silêncio. Ele deu de ombros. Não sei. A Clara e eu estamos nos divorciando. A casa vai ser vendida pelo banco para pagar as dívidas. Perdi meu emprego. Estou morando de aluguel num quartinho no centro. Vou ter que recomeçar do zero. Recomeçar do zero é bom às vezes, eu disse, pensando na minha própria vida. Dá a chance de fazer as coisas direito. Ele me olhou, um brilho de esperança nos olhos cansados. A senhora acha? Eu acho que todo mundo merece uma segunda chance, Fernando. Principalmente de si mesmo. Você precisa se perdoar. Bebemos nosso café em silêncio. Quando ele terminou, levantou-se. Eu preciso ir. Obrigado pelo café, mãe. Se cuida, meu filho. Eu disse, indo com ele até a porta. Ele parou na porta. Virou-se para mim. Mãe, eu posso te ligar de vez em quando? Só para saber se a senhora está bem? Pode, eu respondi, mas não espere que eu resolva os seus problemas. Você é um homem adulto, precisa aprender a caminhar com as próprias pernas. Eu sei, eu não vou, eu só não quero ficar sem mãe de novo. Eu assenti, abri a porta e ele saiu. Eu o observei ir pelo corredor até o elevador. Ele não olhou para trás. Fechei a porta e me encostei nela. As lágrimas que eu segurei por tanto tempo finalmente vieram. Chorei. Chorei pelo meu filho perdido e talvez, só talvez, reencontrado. Chorei pela dor que passamos. Chorei pelo alívio de saber que o pior já tinha passado. A tempestade tinha finalmente acabado. E no meu pequeno apartamento, depois da chuva, o sol começava a brilhar de novo. A minha colheita não era a ruína deles, era a minha reconstrução. E talvez, um dia, a dele também. A paz era minha, e agora ela tinha um novo sabor. O sabor da esperança. Era o suficiente, era tudo. A vida, depois daquele dia, assentou-se numa nova normalidade. Fernando ligava uma vez por semana, sempre no domingo à tarde. Nossas conversas eram curtas, cuidadosas. Ele contava sobre sua busca por um novo emprego, sobre a burocracia do divórcio. Eu contava sobre meus dias, sobre as conversas na praça com Carmen e Regina, sobre o cachecol de tricô que já estava ficando comprido. Não falávamos do passado. Era um acordo silencioso. O passado era um terreno minado, e nós dois caminhávamos com cuidado ao redor dele. Ele nunca mais me pediu nada, e eu nunca ofereci. Havia uma nova fronteira entre nós, uma fronteira de respeito que nunca existiu antes. Ele me via agora não como a mãe provedora e inesgotável, mas como uma pessoa, uma mulher com sua própria vida, seus próprios limites, e eu o via não como meu menino que precisava de socorro, mas como um homem que precisava encontrar seu próprio caminho. Era uma relação mais pobre em intimidade, talvez, mas muito mais rica em verdade. Eu soube por ele que Clara tinha se mudado para a casa dos pais, tinha entrado numa depressão profunda depois de tudo. A ruína que ela mesma provocou a engoliu por completo. Eu nunca mais ouvi falar dela diretamente. Às vezes, quando eu estava na praça, pensava nela, naquela moça bonita, ambiciosa, que tinha tanto potencial, mas que se perdeu na própria ganância. Eu não sentia ódio, sentia uma pena distante. A mesma pena que a gente sente quando lê uma notícia triste no jornal sobre alguém que não conhece. Ela tinha se tornado uma estranha, uma personagem de uma história que não era mais a minha. A casa, a nossa antiga casa, foi vendida em um leilão do banco. Carmen viu o anúncio no jornal e me mostrou uma foto pequena, em preto e branco, da fachada. Eu olhei para a foto e não senti nada. Nenhuma pontada de saudade, nenhuma tristeza. Era como olhar a foto da casa de um desconhecido. A alma daquele lugar, as memórias que eu e Roberto construímos, não estavam mais lá. Elas estavam comigo, guardadas no meu coração. E ninguém, nem mesmo um banco, podia leiloar isso. Um dia, meses depois, eu e Carmen estávamos passando de ônibus por uma rua perto do meu antigo bairro. Por impulso, eu pedi para o motorista parar. "O que foi, Helena?" Carmen perguntou surpresa. "Eu quero só ver uma coisa. Vem comigo." Descemos do ônibus e andamos algumas quadras. Meu coração batia um pouco mais forte. Eu não sabia por que estava fazendo aquilo. Talvez eu precisasse de um encerramento final. Chegamos na minha antiga rua. E lá estava ela, a casa. Estava completamente diferente. Os novos donos tinham feito uma reforma enorme. Pintaram de uma cor moderna, um cinza escuro. Trocaram as janelas de madeira por outras de vidro e alumínio preto. O meu jardim que Roberto cuidou com tanto carinho, tinha sido cimentado para dar lugar a mais uma vaga de garagem. A roseira que ele plantou para mim no nosso primeiro aniversário de casamento tinha sumido. Era uma casa fria,
sem personalidade. Uma casa como qualquer outra daquela rua. O fantasma tinha sido exorcizado. A história tinha sido apagada. Eu fiquei parada na calçada, olhando. Carmen ficou ao meu lado, em silêncio, respeitando o meu momento. Eu esperava sentir dor, raiva, saudade, mas a única coisa que eu senti foi alívio. Um alívio profundo e libertador. Aquela não era mais a minha casa. Não havia mais nada de mim ali. Eles não tinham roubado as minhas memórias. Eles tinham apenas roubado tijolos e argamassa. As minhas memórias estavam seguras dentro de mim e floresciam no meu pequeno apartamento, na minha rotina tranquila, nas minhas conversas na praça. Eu sorri, um sorriso genuíno. Vamos embora, Carmen, eu disse, pegando no braço dela. O sorvete daquela pracinha nos espera. Nós nos viramos e fomos embora, deixando para trás aquela casa cinzenta e estranha. Eu não olhei para trás. Eu não precisava. O meu futuro estava para frente, num apartamento pequeno, com uma janela que dava para a copa de uma árvore, onde os passarinhos cantavam todas as manhãs. E era um futuro ensolarado. A paz, finalmente, não era apenas um sentimento momentâneo. Tinha se tornado o meu endereço fixo. E não havia dinheiro no mundo que pudesse comprar isso. A minha vingança não foi ver a destruição deles. Foi construir a minha felicidade sobre as ruínas que eles deixaram para trás. E a minha felicidade era sólida. Era de verdade. Era minha. A gente sentou num banquinho de ferro pintado de verde, daqueles que a gente sempre sentava. Eu pedi um sorvete de milho e Carmen, como sempre, de flocos. O sol da tarde era morno e agradável, e o barulho das crianças correndo no parquinho era uma música gostosa de se ouvir. Você está bem mesmo, Helena? Carmen perguntou, me olhando por cima da casquinha. Eu dei uma lambida no meu sorvete, sentindo o gosto doce e familiar. Eu estou ótima, minha amiga. Melhor do que eu estive em anos. Eu fiquei com medo, sabe? Quando você pediu para descer do ônibus. Pensei que você ia ficar triste, que ia chorar. Eu também pensei, confessei. Uma parte de mim achou que ia doer, mas não doeu. Sabe o que eu senti? Liberdade. Foi como se eu estivesse presa a um fantasma, e hoje eu finalmente vi que o fantasma não existe mais. Aquela casa cinza, fria, não tem nada a ver comigo. A minha casa, a casa de verdade, está aqui dentro. Eu bati com a mão no peito de leve. Ninguém pode cimentar as minhas lembranças. Carmen sorriu, um sorriso largo e sincero. É isso aí. Essa é a Helena que eu conheço. Forte como uma rocha. Nós ficamos ali, tomando nosso sorvete em silêncio por um tempo. Não era um silêncio constrangedor. Era um silêncio de quem se entende só pelo olhar. Era a paz de uma tarde comum. Uma paz que eu tinha aprendido a valorizar mais do que qualquer terreno, do que qualquer casa grande. A minha vida era pequena agora, mas era imensamente rica. Rica de amigas, de sol na praça, de novelos de lã coloridos e do sabor do sorvete de milho. Os domingos continuaram sendo os dias do telefonema de Fernando. A voz dele, do outro lado da linha, era sempre um termômetro do seu estado de espírito. No começo, era uma voz cansada, mas que ainda tentava manter uma fachada de normalidade. Ele falava de entrevistas de emprego que não davam em nada, de currículos que ele mandava e que pareciam cair num buraco negro. Falava que estava morando de favor na casa de um amigo, num quartinho nos fundos. E a Clara? Eu perguntava, não por curiosidade, mas para mostrar que eu ainda era a mãe dele, que me importava. A gente só se fala por advogado, mãe. É melhor assim. A voz dele ficava ainda mais baixa quando ele falava dela. Eu não insistia. Havia um oceano de coisas não ditas entre nós, e eu não tinha mais forças para tentar atravessá-lo a nado. Eu apenas flutuava na minha margem, esperando. Eu contava da minha vida, das pequenas coisas. Hoje eu e a Regina fomos a uma feira de artesanato. Comprei uma linha nova, um azul tão bonito, parece o céu de manhã cedo. Vou fazer um chale pra mim. Que bom, mãe. Fico feliz, ele dizia. Mas o tom era distante, como se ele estivesse falando de um país que ele não conhecia mais. As semanas foram passando, e o tom de Fernando foi mudando. O cansaço deu lugar a um fio de desespero. A fachada de normalidade começou a rachar. Mãe, o dinheiro acabou. A frase veio num domingo, seca, rápida, como se ele tivesse medo de falar. Eu respirei fundo. A velha Helena, a mãe provedora, teria dito na mesma hora, do que você precisa, meu filho. Eu te ajudo. Mas eu não era mais aquela Helena. Eu tinha aprendido, da maneira mais dura, que ajudar às vezes significa deixar que a pessoa aprenda a andar com as próprias pernas, mesmo que ela caia algumas vezes. Eu sinto muito, Fernando. É uma situação difícil, eu respondi, com a voz calma. Houve um silêncio do outro lado. Eu podia quase ouvir os pensamentos dele, a surpresa, talvez a decepção. Ele esperava o socorro de sempre. É difícil, ele repetiu, a voz embargada. O Marcelo, meu amigo, vai se casar. Eu preciso sair daqui em 2 semanas. Não tenho pra onde ir. Meu coração de mãe se apertou. Eu imaginei meu filho na rua,
sozinho. A imagem era insuportável, mas a imagem da minha paz sendo quebrada, do meu pequeno santuário sendo invadido de novo pela tempestade que era a vida dele, também era assustadora. Eu vou pensar, Fernando. Eu te ligo durante a semana, eu disse. Era o máximo que eu podia oferecer naquele momento. Desliguei o telefone com as mãos trêmulas. Olhei para o meu apartamento, para a minha poltrona confortável, para as minhas plantas na janela pegando o último sol da tarde. Tudo ali era paz. Tudo ali era meu. Eu estava disposta a arriscar isso? Passei a noite em claro. As duas Helenas dentro de mim brigavam sem parar. A mãe dizia: "É seu filho. Você não pode abandonar seu próprio sangue." A mulher ferida respondia: "Ele te abandonou primeiro. Ele roubou suas memórias, sua casa, sua segurança. Ele não pensou em você." Na manhã seguinte, eu estava com os olhos fundos de cansaço quando Carmen bateu na minha porta para a nossa caminhada matinal. Ela me olhou e soube na hora. "O que o Fernando aprontou dessa vez?" ela perguntou, sem rodeios, enquanto descíamos no elevador. Eu contei tudo: a falta de dinheiro, o amigo que ia casar, o pedido desesperado e velado para morar comigo. Carmen bufou: "Nem pensar, Helena. Você não vai fazer isso. Você demorou meses para conseguir essa paz. Vai deixar aquele furacão entrar na sua casa de novo? Ele e aquela Clara te usaram, te jogaram fora como um móvel velho. Agora que ele está no fundo do poço, ele lembra que tem mãe?" As palavras dela eram duras, mas eram um eco da minha própria raiva, da minha própria mágoa. "Eu sei, Carmen. Eu sei de tudo isso, mas ele é meu filho." Eu o ouvi chorar no telefone. Ele estava tentando disfarçar, mas eu conheço o choro dele desde que ele era um bebê. "Choro de arrependimento ou choro de quem foi pego e não tem mais para onde correr?" ela retrucou, enquanto começávamos a andar pela calçada. "São choros bem diferentes." Naquele dia, na praça, Regina se juntou a nós. Ela era mais ponderada, mais calma que a Carmen. Ouviu toda a história em silêncio, balançando a cabeça devagar. Quando eu terminei, ela ficou um tempo olhando para as pombas que ciscavam no chão antes de falar. "Eu entendo a Carmen", ela disse, com a voz suave. "E ela tem toda uma razão. Você precisa se proteger. Mas eu também entendo você, Helena. O coração de mãe não tem interruptor pra gente desligar. Talvez essa seja a sua chance. Não de se vingar, mas de fechar o ciclo de um jeito diferente." "Que jeito diferente?" Carmen perguntou desconfiada. "Ele te tirou de uma casa grande e te colocou numa pequena." Regina continuou, me olhando nos olhos. "Agora ele não tem nem uma casa pequena. Talvez, se ele vier morar com você, no espaço que ele mesmo te destinou, ele finalmente entenda o que ele fez. Não porque você vai jogar na cara dele, mas porque ele vai viver na pele a consequência dos atos dele. Ele vai ter que se adaptar à sua vida, às suas regras, ao seu espaço. Ele não vai ser mais o dono da casa. Ele vai ser o convidado. E isso, às vezes, é uma lição mais poderosa do que qualquer briga." As palavras de Regina fizeram sentido. Não era sobre perdoar e esquecer. Era sobre reescrever o final da história. A minha vingança não seria vê-lo sofrer na rua. Seria vê-lo se reerguer, mas sob os meus termos. Seria mostrar a ele que a força que ele achava que estava no dinheiro e nos bens, na verdade, estava na dignidade, na simplicidade, na resiliência que ele me forçou a aprender. Na quarta-feira, eu liguei para o Fernando. "Pode vir", eu disse, antes que ele pudesse falar qualquer coisa. "Mas eu tenho algumas regras." Eu o ouvi soltar o ar do outro lado da linha. Um suspiro de alívio tão grande que eu quase pude senti-lo. "Claro, mãe. O que a senhora quiser. Qualquer coisa. Primeiro, você vai dormir no sofá-cama da sala. Não é hotel. Durante o dia, ele volta a ser sofá. Segundo, você vai procurar emprego todos os dias. Qualquer emprego. Varredor de rua, empacotador, o que aparecer. O tempo de ser executivo acabou por enquanto. Terceiro, você vai me ajudar nas tarefas de casa. Lavar a louça que sujar, arrumar sua bagunça, levar o lixo pra fora. Quarto, e mais importante, nós não vamos falar sobre o passado. Não vamos falar da casa, da Clara, do dinheiro. Vamos falar do hoje e do amanhã, entendeu?" "Entendi, mãe. Entendi. Obrigado. A senhora não sabe o quanto..." "Eu sei, Fernando. Eu sei." Eu o interrompi. "Só venha, no sábado." Desliguei o telefone e me senti como alguém que está prestes a pular de um lugar muito alto sem saber se a água embaixo é funda o suficiente. Era um risco enorme, mas, pela primeira vez em muito tempo, eu sentia que estava no controle da minha própria vida, tomando as minhas próprias decisões, por mais assustadoras que fossem. No sábado, ele chegou. Trazia apenas uma mochila grande e uma mala pequena.
ambas gastas. Ele estava mais magro, com olheiras fundas e uma barba por fazer que o envelhecia uns 10 anos. O cabelo, que ele sempre usava impecavelmente penteado com gel, estava sem corte e um pouco oleoso. O homem arrogante e seguro de si que tinha assinado os papéis da venda da minha casa tinha desaparecido. No lugar dele estava um homem derrotado. Ele parou na porta, olhando para dentro do meu apartamento. Era a primeira vez que ele entrava ali. Ele olhou para a minha poltrona, para o meu cesto de tricô, para o pequeno vaso de violetas na mesinha de centro. O olhar dele era de quem finalmente estava entendendo a dimensão do que tinha feito. Ele me tirou de um lugar de mais de 200 metros quadrados para me colocar em menos de 50. E agora, aquele pequeno espaço era o único porto seguro dele no mundo. É bem arrumadinho, mãe, ele disse. A voz baixa. É o suficiente para mim. Eu respondi sem emoção. Pode deixar suas coisas ali no canto. O banheiro é a primeira porta à direita. Eu já arrumei o sofá-cama para você. Ele não me olhou nos olhos. Apenas assentiu e entrou, arrastando a mala. O apartamento, que sempre pareceu do tamanho certo para mim, de repente ficou minúsculo com a presença dele. A energia dele, pesada e triste, parecia sugar o ar do ambiente. A primeira semana foi a mais estranha da minha vida. Nós nos movíamos pela casa como dois fantasmas. Ele passava a maior parte do dia fora, dizendo que estava procurando emprego. Voltava no final da tarde, com os ombros ainda mais caídos. Tomava um banho, comia o que eu tinha preparado em silêncio e depois se sentava no sofá, olhando para a televisão desligada. Ele cumpria as regras. A louça dele estava sempre lavada. O sofá-cama era arrumado toda manhã sem que eu precisasse pedir. Mas não havia conversa. O silêncio entre nós era denso, cheio de palavras não ditas, de acusações e de mágoas. Eu mantive a minha rotina. Acordava cedo, fazia minha caminhada com a Carmen, passava as tardes na praça com minhas amigas, tricotava assistindo a minha novela. Eu agia como se a presença dele não me afetasse, mas era mentira. Eu me sentia constantemente vigiada, tensa. A minha paz tinha sido suspensa, estava em modo de espera. Carmen me ligava todo dia. E aí, como está o inquilino? Silencioso, eu respondia. Parece um bicho acuado. Melhor assim, bicho acuado não morde, ela dizia. Numa noite, umas 2 semanas depois que ele chegou, eu acordei de madrugada com um barulho vindo da sala. Fui até a porta do meu quarto e espiei. A luz da rua que entrava pela janela iluminava a silhueta dele, sentado na beirada do sofá-cama, com a cabeça entre as mãos. Ele estava chorando. Não era um choro alto, era um choro engasgado, de quem tenta sufocar a própria dor. Os ombros dele tremiam. Naquele momento, a raiva que eu ainda sentia por ele se dissolveu e deu lugar a uma compaixão imensa e dolorosa. Aquele homem derrotado, chorando no escuro, era o meu menino. O menino que eu tinha segurado no colo, que eu tinha ensinado a andar, que eu tinha consolado quando ralava o joelho. Em algum ponto do caminho, ele tinha se perdido. E eu, talvez, também tivesse minha parcela de culpa. Talvez eu o tivesse protegido demais, dado tudo fácil demais. E ele nunca aprendeu a lidar com a frustração, com o fracasso. Eu fechei a porta do quarto devagar e voltei para a minha cama. Deixei que ele chorasse sozinho. Algumas dores a gente precisa sentir sem ninguém para consolar. São essas dores que nos reconstroem por dentro, que nos fazem mais fortes. A queda dele tinha sido feia, mas talvez fosse a única coisa que poderia salvá-lo de si mesmo. Na manhã seguinte, ele tinha os olhos vermelhos e inchados, mas não tocou no assunto. E eu também não. Apenas serviu o café, como sempre. Mas algo no silêncio tinha mudado. Estava menos pesado, menos hostil. Naquele dia, ele voltou para casa mais cedo. Trazia um envelope na mão. Consegui um emprego, ele disse, sem me olhar. É para começar na segunda-feira. Que boa notícia, Fernando. Onde? Eu perguntei, tentando manter a voz neutra. Ele demorou um pouco para responder. Num supermercado. Repositor de estoque. Turno da noite. Eu vi a vergonha no rosto dele. O meu filho, o gerente de banco que andava de carro do ano e terno caro, ia trabalhar carregando caixas de madrugada. É um trabalho honesto, eu disse com firmeza. E é um começo. Estou orgulhosa de você. Pela primeira vez em meses, talvez anos, ele levantou a cabeça e me olhou nos olhos. E eu vi um brilho de gratidão ali. Um brilho minúsculo, mas era um começo. A vida com Fernando trabalhando foi diferente. Ele saía no final da tarde e só voltava de manhã cedo, quando eu estava acordando. A gente mal se via, mas a dinâmica da casa mudou. Ele parecia menos fantasma, menos presente e ausente ao mesmo tempo. Ele tinha um propósito, por mais humilde que fosse. No final do primeiro mês, ele chegou em casa com o envelope do pagamento. Abriu, tirou o dinheiro e separou uma parte. Estendeu as notas na minha direção. Mãe, é para ajudar nas despesas. Eu sei que não é muito, mas eu olhei para aquele dinheiro. Era provavelmente menos do que ele gastava num jantar com a Clara nos tempos bons, mas para mim, valia mais
mais do que a casa inteira que ele tinha me tirado. Porque aquele dinheiro não vinha da ganância, vinha do suor, vinha da humildade. Obrigada, Fernando, eu disse pegando as notas. Vou guardar pra gente pagar a conta de luz. Foi a primeira vez que eu disse a gente, e nós dois percebemos. Um pequeno sorriso cansado apareceu no rosto dele. Aos poucos, muito aos poucos, as conversas começaram a surgir. Eram coisas pequenas. Ele me perguntava como tinha sido meu dia na praça. Eu perguntava se o trabalho estava muito pesado. Um dia, ele me viu com dificuldade para abrir um pote de azeitonas. Ele pegou da minha mão e abriu sem esforço. Obrigada, eu disse. De nada, mãe, ele respondeu. Parecia uma coisa boba, mas não era. Era a gente reaprendendo a ser mãe e filho. Não a mãe que serve e o filho que exige, mas duas pessoas que dividiam um teto e que podiam se ajudar em pequenas coisas. A nossa relação estava sendo reconstruída sobre as ruínas da antiga, e os tijolos que a gente usava agora eram o respeito e a necessidade mútua. Numa tarde, eu estava tricotando na sala e ele estava lendo um livro que tinha achado numa prateleira. O silêncio era confortável. Mãe, ele disse de repente, eu preciso te pedir perdão. Eu parei de tricotar e olhei para ele. Meu coração acelerou. Era o assunto proibido. Eu fui um idiota. Fui cego, egoísta, ganancioso. Eu e a Clara, a gente achava que o dinheiro ia trazer felicidade. A gente achava que aquela casa, um negócio maior, ia resolver todos os nossos problemas. Mas só criou outros. Ele largou o livro no sofá e me encarou, os olhos cheios de uma tristeza profunda. Eu destruí a nossa família por causa de um terreno. Eu tirei da senhora a única coisa que o pai te deixou de verdade, as memórias de vocês. E eu me arrependo disso todos os dias. Cada vez que eu acordo nesse sofá, eu me lembro do que eu fiz. Cada vez que eu vejo a senhora sentada nessa poltrona, nesse apartamento pequeno, eu sinto uma vergonha que queima por dentro. As lágrimas escorriam pelo rosto dele, e dessa vez, ele não tentou esconder. Eu não te peço para esquecer, mãe. Isso é impossível. Eu só peço que um dia, talvez, a senhora consiga me perdoar pelo filho horrível que eu fui. Eu larguei meu tricô no cesto. Levantei, andei até o sofá e sentei ao lado dele. Fiquei um tempo em silêncio, apenas ouvindo a respiração dele. O perdão, Fernando, não é uma coisa que a gente dá como se fosse um presente, eu disse por fim. É uma coisa que a gente constrói, e você já começou a construir o caminho para ele. Com seu trabalho, com sua ajuda aqui em casa, com essa sua coragem de olhar para mim agora e admitir seus erros. O filho que fez aquilo tudo, eu não sei se consigo perdoar. Mas o homem que está aqui na minha frente, tentando consertar a vida, esse homem, ele é meu filho, e mães sempre encontram um jeito de perdoar seus filhos. Eu peguei na mão dele, estava fria e trêmula. A gente não vai voltar ao passado. Eu continuei. Aquela vida acabou, mas a gente pode construir uma vida nova a partir de agora. Uma vida mais simples, mas talvez mais verdadeira. Ele apertou minha mão com força e encostou a cabeça no meu ombro, como fazia quando era criança e tinha um pesadelo. E eu fiquei ali, afagando os cabelos dele, sentindo o peso daquele homem que era meu filho e o peso da minha própria decisão. A vingança, eu percebi naquele momento, não era sobre destruição. A verdadeira e mais completa vingança era sobre reconstrução. Ele e Clara tinham tentado me destruir, mas no fim foi ela quem se destruiu. E ele quem precisou ser completamente desmontado para poder se refazer de um jeito melhor. E eu era a arquiteta da minha própria paz. E agora, talvez, do recomeço dele. Os meses seguintes foram de uma calmaria trabalhadora. Fernando continuou no supermercado. Ele foi promovido, passou a ser líder do turno da noite. Ganhava um pouco melhor. Começou a guardar dinheiro. Falava em alugar um quartinho para ele, para me dar mais privacidade. Não tenha pressa, meu filho. Onde come um, comem dois, eu dizia. A presença dele já não me sufocava. Tinha se tornado parte da nova rotina da casa. Um dia, ele chegou com uma muda de planta num vaso pequeno. Era uma roseira. Eu sei que não é a mesma coisa, mãe, mas eu passei na floricultura e vi. Lembrei daquela que o pai plantou para a senhora. Meus olhos se encheram de lágrimas. Eu peguei o vaso. As folhas eram verdes e viçosas, e um pequeno botão de rosa vermelha estava prestes a desabrochar. Ela é linda, Fernando. Obrigada. Nós a colocamos na janela da sala, no lugar de maior destaque, onde ela pegaria o sol da manhã. Cuidar daquela pequena roseira se tornou um ritual nosso. Eu regava,
e ele tirava as folhas secas. A gente via o botão crescer um pouquinho a cada dia. A notícia sobre Clara veio através de uma carta de advogado. O divórcio tinha finalmente saído. Na partilha de bens não havia bens. Havia apenas dívidas, que foram divididas igualmente entre os dois. Fernando leu a carta com uma expressão serena. Amassou o papel e jogou no lixo. Acabou, ele disse, mais para si mesmo do que para mim. E como você se sente? Eu perguntei com cuidado. Ele pensou um pouco. Leve, mãe. Eu me sinto leve. Como se eu estivesse carregando uma mala cheia de pedras por anos e finalmente pudesse largar ela no chão. Naquele fim de semana, a pequena rosa vermelha desabrochou. Era de um veludo intenso, perfumada. Parecia um pequeno coração pulsando vida na nossa janela. Eu e Fernando ficamos olhando para ela, em silêncio. A casa antiga, a ganância, a destruição, tudo aquilo parecia uma história de outra vida, de outras pessoas. A minha vingança não tinha sido um ato, tinha sido um processo. Tinha sido transformar a dor em sabedoria, a perda em liberdade. Tinha sido abrir a porta para o meu filho quebrado e dar a ele não o que ele queria, mas o que ele precisava. Um chão firme, regras e a chance de se redimir através do trabalho e da humildade. Eu não tinha mais uma casa grande com um jardim. Eu tinha um apartamento pequeno com uma única rosa na janela, mas aquela rosa era mais real, mais bonita e mais significativa do que todas as flores do meu antigo jardim juntas, porque ela não era uma lembrança do passado, era um símbolo do nosso presente, um presente que a gente estava construindo juntos, um dia de cada vez. E era um presente de paz. Uma paz sólida, de verdade. Uma paz que era finalmente nossa. Espero que tenham compreendido a minha paz final. Me digam nos comentários o que acharam da minha história. Se gostaram, deixem um like e se inscrevam para mais histórias como esta. Há muito mais por vir.